Olá, meu nome é Raquel Bastos, eu sou nutricionista, consultora internacional em amamentação. Estou aqui para falar para vocês hoje sobre os 10 alimentos proibidos na introdução alimentar. Vem comigo! Se seu bebezinho tá aí perto da hora de começar a comer, ou se já comeu, se é uma criança menor do que 2 anos, fica aqui no vídeo. Essas informações são importantíssimas. Se você quer um bebê saudável, um bebê que tem todos os nutrientes e que não está recebendo nenhum desses alimentos proibidos, você com certeza consegue ter um bebê com mais saúde, tanto hoje quanto no futuro. Tá bom? Então esse vídeo é para você que tem essa preocupação com a alimentação do bebê. Infelizmente a gente sabe que algumas mães não têm. É porque muitas vezes eu chego a não acreditar que seja falta de informação. Mas é claro que toda informação é possível, né? Assim, é importante. Quanto mais informação, melhor, principalmente se ela vem de uma fonte fiel. Tudo que eu estou trazendo aqui hoje está presente no Guia da Criança Menor do que 2 anos, o Guia Alimentar da Criança Menor do que 2 anos, que foi um documento super importante lançado pelo governo federal em 2019. O primeiro guia foi lançado em 2002 e ele tem sido periodicamente revisado. Então, todas as informações que a gente fala aqui, se você for pensar bem, já estavam lá no guia de 2002, mas que a gente vieram sendo reforçadas e é o que nós temos hoje de mais atual na alimentação do bebê, tá bom? Então vamos lá, Raquel, quais são esses 10 alimentos proibidíssimos aí nesse período, tá? Então tentar entender que quando a gente fala de introdução alimentar, nós estamos falando sobre o período da alimentação complementar saudável. A alimentação, o nome correto é esse, alimentação complementar, por quê? Sempre lembrando que ela é complementar ao leite materno, que até os 2 anos de idade nós temos um bebezinho que a gente chama ele de lactente. Por que ele é chamado lactente? Porque o leite materno é o principal alimento da criança nesse período, tá? Então, sempre lembrando isso, assim, que a criança, se nós estamos falando de uma criança aí no período ainda do aleitamento. Então, o melhor que ela pode receber, se ela é um lactente, é o leite materno. Não existe leite melhor. Combinado? Então, falando em leite, vamos começar aí de 2 alimentos, tá? Eu vou falar alimento 1 e alimento 2 aqui no mesmo tópico. Alimento 1, proibido, é o mingau industrializado, esses super comuns que a gente vê demais na alimentação infantil, Mocilon, né? Vou falar logo o nome. Mocilon e aí os da família do Mocilon, eles são alimentos proibidos. Tá? Eles contêm ali derivados de açúcar, são alimentos que a gente chama de ultraprocessados e que não deveriam fazer parte da alimentação da criança, até porque, pelo que eu já falei, a criança menor do que 2 anos, o ideal é que ela esteja em aleitamento materno. Se ela não está em aleitamento materno, o ideal é que ela esteja usando uma fórmula infantil e que ela não precisa de mingau nesse período, tá bom? Então, o mingau é um alimento proibido, claro, desde que sendo feito com esses produtos industrializados aí que a gente não deve usar na alimentação da criança. Se você for fazer um mingau aí, né, por exemplo, existe a possibilidade, né, de usar uma farinha natural, como por exemplo a aveia, com leite materno, você até pode fazer isso, tá bom? O mingau que a gente fala que é o proibido, são esses preparados para mingau industrializados aí, que quando você vai lá olhar a lista de ingredientes, eles têm vários ingredientes e tem ali açúcar disfarçado com nomes que a gente não conhece. O segundo alimento proibido também, que é muito frequente na alimentação das crianças, é o Danoninho, né, que a gente sabe que não é verdade aquilo que a propaganda fala, que não é um alimento adequado para a criança nessa faixa etária, aliás, não é adequado para criança em faixa etária nenhuma, mas que nessa faixa etária, então, o cuidado que a gente tem que ter é maior. Por quê? O ideal é que a criança menor do que 1 ano, principalmente, agora vamos falar da menor do que 1 ano, que a criança menor do que 1 ano, ela não precisa receber outro leite, só o leite materno. Então, você até pode ter a presença do leite em preparações culinárias, ali como um ingrediente culinário, em alguma preparação, mas não oferecer o leite assim como uma refeição, por exemplo, como a gente já falou, nem como o mingau e nem como o Danone, tá bom? O leite que ela precisa nessa faixa é o leite materno. Combinado? Então, Danone é um alimento proibido, Danoninho é um alimento proibido.
tá? E infelizmente a gente sabe, né? Eu, por exemplo, que faço muito registro alimentar, que escuto sobre histórias de introdução da alimentação, converso com as mães sobre isso frequentemente, é muito comum que esse alimento esteja aí entre um dos principais, primeiros alimentos que a criança tem contato, e ele é um alimento proibido. Combinado? Agora temos aí uma série de outros alimentos também que aparecem muito, tá? Então nós vamos falar sobre o miojo. O miojo, o macarrão instantâneo, ele é um alimento proibido para a criança nesse período da introdução alimentar, criança menor do que 2 anos. Aliás, nenhuma criança deveria comer, porque é um alimento industrializado, ele é muito rico em sódio, ele é rico em gorduras que a criança não deveria ter contato ainda. A gente sabe que ele é um macarrão que ele é pré-frito na fábrica, então é um alimento que a gente chama de ultraprocessado, que tem ali lá aquela lista de ingredientes também grande. Não é um alimento que deveria fazer parte da alimentação da criança, em especial da criança menor do que 2 anos, tá? Outro aí alimento que é super frequente é a tal da bisnaguinha, tá? Então, bisnaguinha também é um alimento proibido. A gente sabe que tem gorduras ali que não são gorduras adequadas para criança. É um alimento também ultraprocessado, tem uma lista de ingredientes ali enorme. Tá, Raquel, mas ele é massinho, ele é molinho. Temos outros pães que são assim também, tá? Mais naturais, com um número menor de ingredientes. Na minha visão, a criança deveria ter contato com pão lá para perto de 1 ano, né? 9 meses, 1 ano. E de preferência ali, então, pães naturais, feitos em casa. E aí, para entrar o pão na alimentação da criança, o ideal é que seja feita também uma avaliação aí dessa alimentação para ver se está no momento mesmo ou não de oferecer pão. E porque lembrando que o que a gente luta muito hoje, né, é contra a obesidade. Muitas vezes a gente não está preocupado com isso na infância, mas a gente tem que entender que o que a gente oferece na infância tem sim impacto na vida adulta daquela criança, tá? Então, a bisnaguinha é porque é um alimento ultraprocessado, tá? Então não deveria fazer parte da alimentação da criança, combinado? E aí, item 5 é o presunto, tá? Então, presunto, salsicha, eu vou colocar todos juntos assim, presunto, salsicha, todos esses embutidos, eles estão associados com o aumento do risco de câncer, eles são alimentos que têm uma concentração de sódio muito alta, que a gente tem que evitar na infância, e ele não deveria fazer parte da alimentação do bebê menor do que 2 anos, tá bom? Então, presuntos, aí eu vou colocar junto aí a salsicha, ela é um alimento proibido, combinado? E aí temos o 6º alimento proibido, que é o suco, tá? Então, que coisa, Raquel, o suco proibido, você tá doida? Eu bebi suco, não morri, minha mãe bebeu suco, não morreu, a introdução alimentar, a minha, começou aos 4 meses com suco. Gente, o objetivo não é matar, né? O objetivo é o quê? Que tenhamos sim uma alimentação mais saudável possível e também lembrar que é uma fase em que a gente, dependendo do alimento que a gente oferece ou não, conseguimos aumentar ou diminuir o risco de algumas doenças no futuro. Então o suco tá aqui, né, dentro desse grupo dos alimentos que a gente deve não oferecer para a criança com qual objetivo? Reduzir a chance dela ter obesidade, reduzir a chance dela ter, inclusive também, baixo peso na infância, reduzir a chance dela ter diabetes no futuro, certo? Então é super importante que essa criança não receba suco, porque é uma carga muito grande de sacarose que essa criança vai receber, né, de açúcar, de glicose, que é incompatível com o metabolismo que ela tem, né, com a forma como ela consegue metabolizar ali o açúcar. Então é uma sobrecarga pancreática muito grande para a criança e foi comprovado que essas sobrecargas na infância, elas vão modificar a forma ali como o pâncreas vai secretar a insulina e isso pode aumentar a chance dela ter uma diabetes no futuro, tá bom? Então é super importante que a gente não ofereça suco, tá? Então aí eu não preciso nem falar do refrigerante, né? Não pode, de forma alguma, estar presente na alimentação da criança menor do que 2 anos, tá? O suco, a gente fala em relação a 1 ano, tá? Então o suco, ele não deve estar na alimentação da criança menor do que 1 ano. Ele até pode estar na alimentação da criança entre 1 e 2 anos, mas num volume muito limitado. E aí, quem tem dúvida e quer saber mais sobre isso, eu vou colocar lá embaixo um link de um e-book que eu tenho falando sobre sucos. Aí dá essas orientações todas, tá bom? Eu vou dar ele de forma gratuita para vocês, podem clicar no link lá embaixo, tá bom? Se você quer saber mais sobre essa questão do suco.
Mas a verdade é que o suco, ele não precisa estar presente na alimentação da criança menor do que 2 anos, porque é muito melhor que ela receba, né, que ela consuma, tenha essa fonte, né, de vitaminas e minerais que estão aí presentes na fruta mesmo in natura, porque aí ela vai ter mais fibra, essa absorção da frutose vai ser mais lenta por conta de como ela come a fruta muito mais devagar do que ela toma o suco e também pela presença da fibra. Combinado? Então, o suco não vai estar presente. Outro alimento aí que é muito frequente é a tal da bolacha maisena, tá? Nossa, deram para minha filha na creche, foi assim, não acreditei. Ai, que chateada que eu fiquei. Porque eu achava que era um conhecimento que já estava tão, assim, sei lá, de senso comum, que todo mundo já sabia que esse alimento, ele não é um alimento recomendado para criança. A bolacha maisena também é um ultraprocessado, ela tem açúcar na composição, então não pode ser oferecida para criança menor do que 2 anos. Da mesma forma, a bolacha água e sal também, né, que é um alimento ultraprocessado, que é industrializado, que não devia estar presente na alimentação da criança. Como outras fontes de açúcar também, que a gente vai falar, né, eu coloquei o item 7, a bolacha maisena, 8, mel, e nós vamos conversar sobre mel, e 9 a gelatina, também que é muito frequente ainda. Então, nenhum alimento que tenha açúcar na sua preparação deveria fazer parte da alimentação da criança menor do que 2 anos, porque o açúcar é proibido, certo? O mel, ele tem ali a ressalva para crianças menores de 1 ano, porque inclusive ele tem o risco de que essa criança seja contaminada, né, com a bactéria do botulismo, então é um risco grave, né, mas a gente não usa para criança menor do que 2 anos por conta do açúcar, do doce, né, então ele é muito doce, ele tem sim açúcar, então ele não deveria ser oferecido para criança menor do que 2 anos. Da mesma forma que a gelatina, se ela é uma gelatina industrializada, artificial, ela não deve ser oferecida para crianças menores de 2 anos. Aí existe, né, também a receitinha, e eu também, da mesma forma, deixo para vocês lá embaixo o link, se vocês têm interesse, eu vou mandar para vocês essas receitinhas, que eu chamo elas de festa de 1 ano, que são receitas sem açúcar, para criancinhas ali por volta de 1 ano de idade, poderem aí curtir a festinha com doces que não têm açúcar. Então, por exemplo, um exemplo é da gelatina natural, né? Feita da gelatina natural, com o suco de uva, uma gelatina sem açúcar. Aí sim, a criança maior de 1 ano pode consumir, mas a criança menor do que 2 anos não deve consumir nada que contenha açúcar, tá bom? E aí, o último alimento que nós temos aqui agora, eu vou falar inclusive de uma forma geral, que é a pipoca, tá? Então, por que não consumir pipoca? Por que não oferecer pipoca para criança menor de 2 anos? Pelo risco de engasgo, tá? Então, muitas vezes a gente tem medo, assim, excessivo da criança engasgar com uma série de alimentos, mas a gente oferece pipoca, que é um dos alimentos que tem o maior risco de engasgo, né? Então, esses alimentos que são duros e pequenos, eles não podem ser oferecidos para criança menor do que 2 anos, tá bom? Então, algum outro exemplo de alimento que é duro e pequeno, por exemplo, é a castanha. Ela não deveria ser oferecida para criança menor do que 2 anos nesse formato, né? No formato castanha. Então, como que a gente faz? Porque é um alimento que é importante, que precisaria estar na alimentação da criança. A gente pode ralar, a gente pode fazer preparações, usar farinha, na preparação, por exemplo, de um pão mais saudável, tá bom? Então, pipoca e alimentos duros não devem ser oferecidos para criança. Combinado? Eu acho que esse era o recado. Se você quer saber mais sobre a introdução da alimentação complementar, pode entrar em contato comigo, tá? Terei um prazer de ajudar vocês nessa fase que é tão importante na vida do bebê, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.